na sexta-feira, eu acho. Ok. Bom, mais uma vez, bom dia a todos aí. A quem não dei bom dia. Deixa eu ver quem está diferente aqui hoje, que está aí. Legal, o Paulo Rogério está conosco. O Edson também está aí. Bom dia, pastor. Bom dia. Vamos orar, queridos. Colocar esse tempo nas mãos do Senhor e colocar também a família do Alessandro, né? O Alessandro, a irmã Cida, acabou de postar que o Babá, né? É o irmão da Cida, faleceu, né? Aprove o Senhor levá-lo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, queremos em nome de Jesus, primeiramente, agradecer ao Senhor pelo teu amor e cuidado para com as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela semana que terminamos ontem, por esta que iniciamos hoje, por este tempo agora, Pai, de estudo das Escrituras Sagradas. Muito obrigado, Senhor, por este tempo. Queremos, em nome de Jesus, colocar nossos corações diante do Senhor, porque precisamos do Senhor, precisamos da orientação do Teu Espírito. Queremos, Deus, aprender, queremos, Deus, crescer no conhecimento do Senhor, das Escrituras, da palavra do Senhor, que é vida para nós. Queremos, sim, Deus, que cada vez mais a palavra do Senhor faça parte de todo o nosso viver, todas as nossas atitudes e pensamentos, ações e reações sejam dirigidas, ó Deus, pela palavra do Senhor. Por isso que estamos aqui juntos, ó Deus, em nome de Jesus, para estudar. Queremos também, Pai, colocar em Tuas mãos agora a vida da irmã Cida, do Alessandro, do Ideraldo, de todos os familiares dessa querida família. Ó Deus, pela separação, pela perda do seu babá, o irmão da irmã Cida, queremos suplicar, Deus, o conforto e o consolo do Espírito Santo do Senhor em cada coração. São momentos difíceis que muitos passam, todos nós já enfrentamos isso, e nós rogamos a Ti, Deus, que nesta hora, como cremos que assim o Senhor faz, só o Senhor, só o Espírito Santo do Senhor, para confortar, consolar, ajudar nestes momentos tão doloridos. Nós suplicamos, Deus, a Tua graça, suplicamos a Tua presença em cada vida, ó Deus, confortando, trazendo um bálsamo do Teu coração santo a esses corações nesses momentos. Entregamos essa família em Tuas mãos e rogamos a Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bom, antes de entrar na nossa apostila final, vamos lá para a última semana, que é a semana 9, e aí nós fechamos essa parte lá deste material e vamos então completar também. Eu terminei ontem as últimas páginas da apostila, as próximas, acho que 8 ou 9, e aí estão todas impressas. À noite eu entrego para vocês. Claro, não poder deixar de ser, com algumas tarefinhas
para vocês realizarem nas próximas semanas, tá bom? Então vamos lá, para a semana 9 que eu entreguei para vocês, deixa eu compartilhar algumas coisas. Este último material, ele vai falar, claro, dos últimos dias, né, do Senhor, da prisão, julgamento, a crucificação e a ressurreição de Jesus, que talvez, né, para todos nós, seja uma parte mais conhecida, creio eu, né, porque se fala bastante sobre isso em momentos especiais ao longo do ano, né, a Páscoa e tantos momentos que a gente compartilha sobre isso. Tem algumas perguntinhas que eu queria ler com vocês, e eu queria abrir esse momento de discussão. Acho que são uma, duas, três, praticamente três, quatro perguntinhas que eu queria abrir parlamento para nós aqui. Primeiro é assim: os líderes religiosos zombaram de Jesus, prometendo que, se ele descesse da cruz, eles acreditariam nele, né? E a pergunta que ele faz, né, é que, às vezes, muitos, né, caminham por esta linha de, vou dizer assim, linha de raciocínio, se é que pode dizer, né? Há muitas pessoas que dizem alguma coisa semelhante, né? Você acreditaria em Deus se ele fizesse isto ou aquilo, né? As pessoas muitas vezes caminham por esse tipo de fé, vou dizer assim, né? Se o Senhor fizer isso ou aquilo, aí eu acreditaria ou eu confiaria, ou coisa do gênero, né? Agora, a segunda perguntinha é um pouco mais difícil, talvez, né? Por que você acha que os incrédulos, né, fazem tais afirmações, né? Por que as pessoas dizem alguma coisa desse tipo, né? Se isto acontecer, eu acreditaria. Se o Senhor fizer, se Deus aparecer, se Deus fizer isso ou aquilo, eu acreditaria que Deus existe, ou alguma coisa do gênero. Vocês chegaram a pensar nisto, nessas três, quatro questões aí? Quem está conosco, chegaram a responder? Sim ou não? Ou a gente abre agora direto? Eu pensei alguma coisa assim, nesse sentido. Eu penso assim que não faz sentido, né? Se Deus fizer alguma coisa, a pessoa acreditar, perde o objetivo. O objetivo é crer, né? É crer. Porque se Deus fizesse tudo o que todo mundo quer ver, seria fácil, né? Então perde o objetivo. Acho que o objetivo de Jesus não é esse. É que creia. Tem que crer. Se não crer, não tem como você ter fé numa coisa que você sabe que se abriu a torneira, você sabe que vai cair água, né? Mas é evidente. Não tenho fé para fazer isso, né? Fé é assim: se não tiver água, abrir e ter certeza que vai cair água. Então, acho que perde o objetivo. Não tem objetivo nisso, né? Se Deus, eu só vou crer se Deus fizer. Então, com certeza, eu creio que Deus não vai fazer. Não vai fazer, de jeito nenhum. Porque tem que ter fé, né? Eu penso isso. E aí as pessoas usam isso aí, né? O pessoal critica muito. A gente, em questão de música também, eu ouço muita crítica. Tem a música do Gilberto Gil que fala, né? Ele fala muito sobre que Deus é esse que mata, deixa as pessoas passarem fome. Então, tu tá tentando jogar uma culpa em Deus, numa coisa que o ser humano é que é o culpado. Nós que somos culpados. Então, ele pega e joga esse chavão para uma música para todo mundo ouvir e falar: olha como Deus é ruim, né? Deixa o pessoal passar fome na Etiópia, deixa. Então, eu penso, a gente tem que ter essa crítica, né? Eu ouço e falo assim: peraí, esse cara tá totalmente errado.
na visão dele, né? Ele está colocando uma culpa para Deus que ele não tem. Então as pessoas são Ok. sempre os problemas dela, elas tentam jogar a culpa para outra pessoa, sendo que se Sim, ela reconhecer que o problema é dela, é mais fácil jogar para os outros, né? Mais fácil jogar para Deus. sim. O ser humano é lindo, maravilhoso, né? O ser humano é bom. Não faz nada de Só errado. os outros. É, é verdade. A essência da fé é exatamente o contrário do que nós pensamos, né? Por isso que a Bíblia é a revelação de Deus, né? A Bíblia revela o que é fé, como Deus enxerga a fé, né? Como Deus define a fé. Quando Hebreus fala sobre isto, né? Ele vai dizer que o universo foi criado pela palavra de Deus, dessa maneira que as Escrituras nos ensinam, e fala, né, que sem fé é impossível, né? Não dá para agradar a Deus, né? Porque se eu quero primeiro ver para depois crer, né? Aí eu vou ser um Tomé, né? Como Jesus fala, né? Bem-aventurados os que não viram e creram, né? Então nós somos mais abençoados e felizes, né? Por crer naquilo que nós não vemos, né? Esta é a essência da fé e é uma fé, como diz Paulo, que o próprio Deus coloca no nosso coração, né? E nós desenvolvemos, nós vivemos, nós colocamos em prática na nossa vida. Mas infelizmente as pessoas, né? Eu era assim também, acho que todos nós, a gente fala isso, mas nós éramos assim, né? Eu falo por mim, né? Eu também era muito assim, né? De que vivia como Tomé, né? Vivia como alguém antes de conhecer a verdade em Jesus Cristo, né? Eu caminhava muito dessa maneira também, né? De que eu precisaria ver para acreditar em alguma coisa, né? Então, de uma certa maneira, também acho que é uma linha bem, bem fina para nós hoje, né? Crentes em Cristo, né? Porque nós também cremos, né? Naquilo que a própria Bíblia fala a respeito da fé e fala também a respeito daquilo que o Senhor faz, daquilo que Ele vai fazer, né? Então, não que a gente espera para crer, né? Mas nós também caminhamos dessa maneira de que cremos naquilo que o Senhor deixou revelado que iria acontecer ou daquilo que Ele iria fazer, né? Eu gosto muito de uma passagem que para mim é muito desafiadora, né? Porque é a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele fala em João capítulo 15, de que se nós permanecermos nele, né, e a sua palavra em nós, né, vamos pedir o que queremos e o Senhor fará, né? Então, o desafio para mim, pessoalmente, né, não é tanto a parte B do versículo, né, mas é a parte A do versículo, né, de que é permanecer nele e a palavra dele permanecer em nós, né? Porque quando a palavra dele permanece em nós, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós suplicamos ao Senhor, né, ela é de acordo com aquilo que ele próprio deixou revelado, né? Então, o grande segredo mesmo é as Escrituras fazerem parte de todo o nosso viver, né? Mas essa questão de fé é bem, bem difícil de entender a parte da Bíblia. Quando nós entendemos aquilo que a Bíblia fala, aí torna-se mais fácil a compreensão, né, do que é fé, né? Se você perguntar na rua aí o que é fé, vai ter uma gama
de definições, né? O que as pessoas acham que é fé, né? Por isso que é importante a gente pensar um pouquinho nisso. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre isso? Não? Pastor, Oi. não a manifestação de coisas miraculosas e tal, mas a manifestação daquilo que só Deus pode fazer, né? Eu acho que é uma coisa assim que eu tenho sede disso, de ver a manifestação de algo espiritual. Sabe aquela pergunta que fazem assim, se o Espírito Santo não tivesse aqui, a igreja continuaria fazendo o que ela está fazendo? Ou então a tua célula, ou o teu grupo pequeno continuaria fazendo, sabe? E aí você parar e falar assim, a gente continuaria fazendo isso, né? É triste essa resposta, mas E assim, o mundo tá tudo tão horrível, assim, né? Na sociedade, no mundo, de uma maneira geral. Aí eu tenho sede da manifestação daquilo que só Deus pode fazer, sabe? Da gente estar orando por um enfermo e aquele enfermo se recuperar milagrosamente, assim, sabe? Dos médicos falarem, não foi a gente não sabe o que aconteceu aqui. Eu tenho muita sede disso, desses sinais de Deus no meio de um mundo tão tenebroso, entendeu? Aí o Marcos estava falando, me veio aquela passagem do paralítico lá no tanque de Betesda, né? Esperando um milagre, uma coisa miraculosa. Mas o que ele precisava era de Jesus e de uma palavra de Jesus, né? Não o anjo descer e tal, mas de uma palavra de Jesus. Essa palavra de Jesus, eu tenho sede dessa coisa assim que não é natural, que não é o cotidiano, a rotina, sabe? Eu queria ver cada vez mais isso, mas é claro, né, que tem a palavra de Deus, tem a vontade de Deus, Deus sabe todas as coisas, né? A gente acabou de ler Ezequiel, a gente vê Deus falando. Mas eu acho que as duas coisas não são excludentes, Dira. Como você falou aí, né? Eu acho que as duas coisas caminham juntos, o que você falou e a palavra. Não acho que elas são excludentes, né? Acho que essas coisas que você colocou, as coisas maravilhosas do Senhor, né? Se nós não vivemos assim, nessa busca que você coloca, eu acho que a vida com Jesus, ela perde um pouco do sentido de que o Senhor nos ensina nas Escrituras, né? As Escrituras é uma vida de grandes coisas, de milagres, né? De rotina também, claro, né? A gente leu os Evangelhos, o Senhor andava para lá e para cá, ele vivia a vida normal do ser humano, né? Mas a vida normal com Jesus, ela não é normal. Não sei se dá para entender, né? Eu acho que isso que você coloca, essa busca, ela tem que ser de todos nós, né? A gente não pode deixar de ansiar por isso, né? Eu acho que a vida com Jesus, ela enfim, ela é sobrenatural mesmo, né? E ela claro, a própria palavra também é sobrenatural. Acho que o Senhor vai nos ensinando, né, pelas Escrituras, né, a ter este bom senso, essa determinação, este equilíbrio, né, junto com toda essa questão mesmo sobrenatural de esperar, de crer o Senhor fazer aquilo que nós pedimos a Ele. Eu acho que o grande segredo mesmo para nós, né, é que quando, né, o Senhor, dentro do propósito dele, não o faz, né, a gente continua o adorando e crendo do mesmo jeito que nós creríamos se ele assim o fizesse, né? Mas acho que essa busca sua tem que ser de todos nós, né? Senão, né, fica... a gente vai se acomodando, né, Dira? A gente se acomoda e vai vivendo
uma vida cristã que não é sobrenatural. Perdão, eu cortei você, termina aí que você estava falando. Não, é isso mesmo. É que a gente acabou de ler Ezequiel, né, por exemplo. E Deus falando ali, né, vai, prega e tal, se eles se arrependerem, ótimo, se eles não se arrependerem, isso já não é com você, né? Você prega, né? Mas esse sobrenatural de Deus, ele tanto na vida do profeta, quanto na própria vida do povo, ele está acontecendo, é como o senhor falou, né? Onde Jesus anda, vem o especial de Deus, vem a manifestação da glória de Deus, né? Então, essa manifestação da glória de Deus, a gente tem sede mesmo, né? Mas o que eu disse da palavra, assim, tem o propósito de Deus, o tempo de Deus, a hora de Deus, né, a vontade de Deus, o reino é de Deus, tudo é de Deus. A gente é só um instrumento que está aqui passando por esse mundo com um tempo determinado, né? E que se cumpra em nós o propósito dele. Mas essa sede eu tenho mesmo de ver, né? Não só na minha casa, mas no mundo, no governo, na igreja, né? É isso. Legal. Joia. Acho que é por aí mesmo. Nós temos que caminhar dessa maneira. Eu acho até, né, que diante de tudo que a gente está vendo, né, que está acontecendo, que não é novidade assim. Tem a novidade porque nós não conhecemos o dia de amanhã. Eu digo que não é novidade porque a Bíblia já revela, mas tudo para nós é novo, porque eu não sei o que vai acontecer exatamente, né? Mas a Bíblia fala, dá uma descrição de como as coisas vão acontecer. Eu acho que diante do quadro que nós, como igreja, estamos vivendo, acho que a grande luta é realmente essa que a Dira está colocando, de nós voltarmos os nossos olhos para o Senhor, para a palavra, e buscarmos esta vida, né, essa busca, não para, né, mas sim por causa de, né, por causa da nossa fé, porque nós cremos e temos andado com Ele. Mas acho que diante do quadro que nós estamos vivendo, né, o grande desafio é as pessoas não se conformarem, né, e buscarem uma vida muito mais próxima do Senhor, muito mais íntima, esperando mesmo que o Senhor faça a essas realidades diante de o mundo não é segredo para nós, né? Diante de um mundo incrédulo, isso é normal. O que não é normal é diante de uma igreja acomodada, incrédula, né? Eu acho que é por aí. Por isso que a Bíblia fala de que o amor vai esfriar, as pessoas vão se afastar, e este amor esfriar não está falando de incrédulo, está falando de crente, está falando de filhos de Deus, né, que vão esfriar a fé e vão deixar que o mundo possa nublar essa realidade. Eu acho que tem que caminhar assim mesmo, Dira. Eu acho que deveria ser uma busca de todos nós este anseio, né, de ver o Senhor fazendo aquilo que só Ele pode fazer, né? Acho legal a gente sempre pensar assim. Muito bom. Alguém mais? Não passo para o próximo. A perguntinha é bem simples. Qual foi o significado do véu do templo sendo rasgado? O que significa isto à luz das Escrituras? Quem responde? Bom, que nós temos livre acesso, né? Um livre acesso com Deus, né? Através do Espírito Santo. Joia. Legal. Teologicamente, é isso aí, teóloga Rosa. Qual foi o significado do véu? Né? Agora nós temos acesso irrestrito ao Senhor. Né? Por isso que agora todos os crentes são sacerdotes. Né? Todos os crentes têm acesso a Deus. Nós não precisamos de outro ser humano como nós, né? Nós precisamos do ser humano, Deus, que é Jesus Cristo. Mas de outra pessoa nós não precisamos, né? Nós só precisamos do mediador, que é o Senhor.
Muito bem. A última perguntinha. Os discípulos lutaram para acreditar que Jesus ressuscitou, mesmo depois de ouvirem os testemunhos das mulheres, Pedro, João. Por que você acha que é difícil, mesmo para aqueles que conhecem a Cristo tão bem, acreditar em sua capacidade de fazer coisas? Acho que tem a ver com aquilo que a Dira falou, né, Dira? Né? Porque para nós, para a igreja, é difícil, né, acreditar naquilo que só o Senhor pode fazer. Né? Tem uma resposta para isso? O que vocês acham? Às vezes acontece com a gente isso. E aí? Sim ou não? Ou isso não acontece conosco? Só acontece com o meu vizinho. Fala aí, Elza. Eu acho que acontece, sim. Acho que acontece com a gente. Mas mesmo a gente ainda tendo, sabendo que Deus ainda continua. Embora a gente, que nem a gente já falou, a gente espere a manifestação de Deus, né? Quer que ele se manifeste e resolva todos os problemas, mas a gente, no nosso dia a dia, a gente vê milagres. Né? A gente vê milagres na nossa casa, coisas acontecendo, a gente ora, tem uma resposta, e a gente fala, nossa, olha só como tem resultado a oração. Mas mesmo assim, a gente ainda tem hora que a gente ainda não é incrédulo, né? A gente, Rosa sempre fala, esse povo de Deus é um povo rebelde, um povo que... Aí eu falei, Rosa, a gente é igual, mano. A gente é igual a eles, a gente não pode julgar eles, a gente é igual, a gente está vendo, Deus respondeu, a gente orou, Deus respondeu, e a gente tem coisas que a gente também desacredita. Então, é do ser humano, eu acho, né? Isso é interessante. A gente fica olhando, né, lendo e falando, nossa, que povo rebelde, que povo que o cara não quer, o cara, Deus está falando ali, o cara não... daqui a pouco eu penso em mim e falo, nossa, eu sou igual, né? Um negócio... Ok. Mais algum comentário? Pastor, Oi. acho que tem uma diferença entre fé e confiança. Será acha que tem? Entre fé e confiança? Sabe, às vezes eu vejo isso em mim. Eu tenho fé, mas às vezes eu falho na minha confiança. Aquela questão assim, sabe aquela ilustração, quando a gente vê o homem lá passando naquele fio de aço, de um lado para o outro, aí o povo aplaude. Aí, agora eu vou passar por um carrinho. Aí, vocês acreditam que eu vou passar por um carrinho de mão? Aí o povo aplaude, né? Lá nas cataratas do Niágara, sei lá onde. E aí todo mundo, vai, você consegue, vai, você consegue. Aí agora quem vai entrar no carrinho, né? Aí ninguém, né? Então, essa diferença de fé e confiança. Então, fico imaginando os discípulos, né? Eles eram homens de fé no sentido do judaísmo mesmo tudo que eles viram de Jesus, mas eles estavam tão tristes que parece que uma boa notícia para eles naquela hora era inacreditável, sabe? Sei lá. Então, às vezes a gente crê em Deus, sabe que Deus pode fazer, mas parece que, será que vai fazer comigo? Será que vai fazer para mim, sabe? Aí eu acho que tem uma diferença aí entre fé e confiança. Ele pode fazer, mas será que ele quer fazer na minha vida? Ele pode fazer, mas será que comigo vai ser da mesma forma? Sabe? É mais fácil a gente acreditar que ele vai fazer na vida do outro do que na vida nossa, assim, mais perto. Mais longe ele faz, mais perto não. Sabe? Então, às vezes, eu acho que tem uma diferença entre fé e confiança do que não ter fé, entendeu? Entendi. Não sei. Eu acho que, bom, à luz das palavras, né, na Bíblia, eu posso estar enganado, eu teria que dar uma olhada, mas a palavrinha, né, para fé é pistes, né? E toda vez que usa confiança, confiar,
eu acho que a palavrinha é a mesma, né? É o mesmo verbo, só que conjugado de maneira diferente, né? Não sei, Dira, eu acho que fé exige confiança, né? Eu não posso dizer que eu tenho fé se eu não confio. Então, eu acho que eu não tenho a primeira. Eu acho que a segunda ela é uma expressão da fé, né? A manifestação da minha fé ela é confiando, né? Eu acho que a confiança é uma expressão da fé. Não dá para ter uma coisa sem outra, né? Ou seria, no mínimo, uma fé deficiente, né? Não seria uma fé viva, como Tiago fala, Paulo também, não sei, acho que é... Enfim, acho que é uma boa pergunta, um bom estudo aí para pegar algumas passagens, né? Que mostram essa realidade da confiança, ela é expressa ou manifestada pela minha fé, né? Estou aqui pensando em algumas... me veio uma mente agora uma passagem conhecida e eu estou aqui pensando na expressão de Jesus, né? Talvez a confiança que você coloca ou a falta de seja aquilo que Jesus colocou lá para os discípulos, naquela passagem conhecida do mar, que ele fala homens de pequena, né, fé, né? Então existe uma fé que é menor, ou pelo menos que não é tão confiante como deveria ser. Eu acho que, agora pensando, acho que você tem razão, né? Porque se Jesus fala assim, olha, ele estava com eles no barco, né? E o Senhor, quando fala para eles, não fala assim, homens sem fé. Ele fala homens de pequena fé, né? Então deve ter aí uma fé que não confia tanto, que deveria confiar mais, né? E uma fé que confia, se não totalmente, mas pelo menos confia em tudo aquilo que deveria exercer. Então, eu acho que sim, talvez aí pensando neste episódio, né? Embora é um episódio só, né? Para a gente formar uma ideia, nós temos que olhar mais episódios, mas olhando para esse do mar, eu diria... Aquele homem que Jesus falou assim, você crê? Creio, mas ajuda na minha incredulidade, né? Sim, também. É verdade. Então, existe mesmo o exercício da fé que seria menor do que aquilo que nós deveríamos, né? Por outro lado, né, eu lembro daquele filho do centurião, né? Quando o Senhor fala para ele assim, vai que o teu filho vive, ele simplesmente foi, né? Ele não... E aí, chegando lá, ele confirma, né, essa questão de que o Senhor tinha feito exatamente naquela hora que ele creu, ele confiou de que aquilo que o Jesus falou era verdade, né? Então, essa é uma fé diferente daquelas dos discípulos, né? Então, acho que sim, acho que existe na nossa vida, nós temos fé no Senhor, né? Mas a nossa confiança poderia ser mais intensa, mais completa do que ela tem sido manifestada. Acho que sim, concordo com você. Então, o Rosa está lembrando da passagem de Pedro, né? Qual dela? Do andar sobre o mar? Andar sobre o mar, que ele está na palavra ali. Quando ele teve uma desconfiança... Ele começou com fé, né? Começou com fé e a fé dele diminuiu, né? Até chegar a afundar. Eu acho que assim, mais ou menos isso aí por aí, né? O cara tinha fé. A gente começa com a fé, aí quando bate o vento, a gente continua com fé ou não. Quando vem a onda, a gente continua com fé ou não. Eu acho que é por aí. Esses episódios nos ensinam de que quando a gente espera alguma coisa do Senhor, quando a gente crê e ora, né, a nossa
perseverança significa que eu continuo confiando, né? A hora que eu parar de orar, eu parei de confiar, né? Eu exerci a fé, mas eu não fui o ciclo inteiro, né? O ciclo inteiro é até Deus falar assim, não, ou ele falar assim. Por que a gente ora, né? Por exemplo, né? Oramos para uma pessoa ser curada. A gente ora, até Deus ou curar, ou, no caso, Deus levar uma pessoa. Né? Eu acho que o nosso ciclo, né, se eu posso usar essa expressão, não sei, né, o ciclo da fé, né, ele tem início e fim. Né? E nós, às vezes, paramos no meio do caminho. Né? Às vezes nós nem começamos, né? Mas às vezes nós paramos no meio do caminho. Eu acho que esse parar no meio do caminho seria o que a Dira colocou aí, que a gente não confia tanto, né? Se eu confiasse, eu vou exercer todos os aspectos da fé, né? De que Deus me ouve, né? De que Deus tem poder para responder de acordo com aquilo que eu peço, e de que Deus é soberano para responder de acordo com aquilo que eu não espero, né? E Ele é soberano também. Então, acho que todos esses aspectos da fé, né, devem ser por nós exercidos dentro dessa ideia que a Dira colocou de confiança. Eu preciso confiar em todos esses aspectos, né? E não apenas em um deles, ou em parte deles, né? Eu acho que a fé é um conjunto de considerações ou de aspectos que nós, muitas vezes, deixamos de lado. Acho que é um estudo muito legal, hein? De poder olhar os episódios, né, de que a Bíblia coloca, né? E ver, né, como é que a pessoa teve fé e também confiou ou não, né? Acho que é legal a gente, dentro do possível aí, olhar para essas realidades do que eles viveram e trazer, né, implicar para nós, que nós muitas vezes também não confiamos, né, naquilo que dizemos confiar, né? Não acreditamos de verdade naquilo que o Senhor fala, né? Muito legal isso aí. Por isso que eu gosto deste episódio do Mar da Galileia, exatamente por entender o início e o fim, né? Eu acho que a gente às vezes olha para um episódio no texto bíblico e esquece de olhar, né, o próprio contexto, né? Nada é isolado, né? Então, por exemplo, nesse episódio do Mar da Galileia, para mim particularmente, né, eu sempre gosto de lembrar daquilo que Jesus falou, né? Então, quando este episódio começa, Jesus fala para os discípulos: vamos para o outro lado. Então, aquilo que Jesus falou, vamos para o outro lado, isto é, ele vai me levar, eu vou chegar do outro lado. E eu tenho que lembrar disso, que aquilo que o Senhor falou que ia fazer, ele fez, né? Teve tempestade no meio? Teve, mas eles chegaram do outro lado, que foi aquilo que Jesus falou que eles iam fazer lá atrás, antes da tempestade, antes de tudo começar. O Senhor usa uma frase, né? E a frase é: vamos lá para o outro lado, né? E eles chegaram do outro lado, que é a passagem do Gadareno, né? Daquele homem lá. Então, acho que é importante a gente lembrar dessas coisas, né? Aquilo que o Senhor falou que vai fazer, ele vai fazer, né? No meio do caminho pode ter aí alguns probleminhas, né? Vão ter, né? Pode ter ou pode não ter, né? Mas uma coisa nós não podemos deixar de confiar, usando a expressão da Jandira, né? De que aquilo que o Senhor falou que vai fazer, ele vai fazer, né? Então, acho que a nossa confiança naquilo que Deus deixou revelado nas Escrituras é fundamental para nós.
Muito bom. Posso seguir aqui? Vamos para as perguntinhas? Podemos ir para as perguntas? Tem só uma difícil aí. As outras são tudo fácil, mas uma acho que a gente vai se... é a semana 9, é a última semana. E aí eu quero passar para você. Primeira perguntinha. Todos os discípulos de Jesus o abandonaram quando ele foi preso. Apenas um discípulo negou conhecer Jesus em 3 ocasiões distintas. Quem foi? Não há dúvida, né? Pedro. Essa aqui, eu acho que talvez tenha tido um pouco de confusão aí. Qual das alternativas a seguir não é uma das maneiras pelas quais Pilatos tentou evitar a condenação de Jesus para ser crucificado? Quem respondeu? A 1. Eu coloquei a última. A última. A última? A 1. Colocamos a 1. A 1? É. Ele tentou passar o caso para Herodes. Tentou? Lá em João capítulo 21 fala. Ah, é? Mas não... Tanto que ele mandou para Herodes e Herodes devolveu para Pilatos. Mandou de volta. Erramos. Mandou de volta. Não... Eu coloquei a última também. Coloquei a última. Não é a 3? Chicoteie Jesus severamente e espere que os tenha satisfeito. Será que Pilatos esperava que, após chicotear, os judeus estariam satisfeitos? Mas ele mandou chicotear também. Mandou. Ofereça-se para deixar Cristo ser libertado em honra. Ele mandou chicotear, né? E o Evangelho de João dá a entender, né? Dá a ideia, né? De que, tipo assim, né? Tá bom, então açoite Jesus, ele achava que os judeus ficariam, de uma certa maneira, satisfeitos, né? O outro evangelho, Mateus, já fala diferente, fala, ó, mandou açoitá-los e depois que seja crucificado. Então, Mateus não dá essa ideia, né, de que após o açoite os judeus ficariam satisfeitos, né? João parece que dá a ideia, por quê? Porque ele não fala logo em seguida que seja crucificado. Ele manda açoitar, né? E esperava talvez que eles ficariam satisfeitos. Por quê? Porque João, especialmente, fala, não vejo nesse homem algum pecado, né? Pilatos sabia que ele não tinha, né? A própria esposa fala para ele, né? Fala assim, rapaz, né? Eu sonhei com esse homem, né? Com esse homem justo, não é verdade? Então, eu acho mesmo que a resposta mesmo melhor, que mais se expressa aí, é a última. Então, mas acho que Mateus também não fala de Herodes, né? Eu acho que Mateus não... Não, só João. É mais João que fala de que ele mandou para Herodes e Herodes devolveu. Então, eu me baseei mais em Mateus. Errou! Muito bem, a terceira. Jesus de Nazaré, o Rei dos judeus. Muito bem. Qual era o uso comum da palavra grega tetelestai nos dias de Jesus? Para declarar dívida paga. Foi paga. Está consumado. Ok, uma dívida foi paga. Está consumado. Tetelestai. E a última? Não responde. A última é a última. A última é a última. É a última. Em todas as nações. Muito bem. Legal. Queridos, com isso nós fechamos as nove semanas aí deste curso específico, né? Eu preparei um certificado que eu vou entregar para vocês aí,
para vocês que estão aqui, para alguns que não estão especialmente hoje, mas participaram dessa caminhada com a gente, eu vou imprimir e entregar aí nos próximos domingos lá, eu vou combinar e entregar para todos vocês este certificado da vida de Cristo, tá bom? Dessa semana, mas nós não terminamos ainda a apostila inteira, tá bom? Como eu falei no início aqui, alguns não tinham entrado ainda, eu terminei ontem de imprimir todas as páginas da apostila, e aí vou entregar hoje à noite para todos vocês que estão aqui, para alguns que não estão. E dentro dessas últimas, acho que 8 páginas, né, 8 ou 10 páginas, existe pelo menos 3 ou 4 tarefas, né, que a gente vai fazer aí ao longo dessas próximas, talvez, aí 2 semanas, 2, 3 semanas, né? Em outubro, a gente já começaria uma nova etapa, né, tanto aqui quanto também em outra classe aí. Tá bom? Muito bem. Deixa eu falar um pouquinho, então, sobre a apostila em si. Eu deixei uma tarefinha, não sei se alguém chegou ao final. Eu sei que o Edson compartilhou comigo, os milagres de Jesus, né? Alguém chegou a completar aí toda a tarefa? Os 33 ou 35, né? Milagres de Jesus? Sim. Sim? Sim, eu Que fiz. legal. Muito Não sei se bom. está certo, mas fiz. Não sei se está na ordem, não precisava ser na ordem, né? Não. Sim. Aí eu coloquei na ordem. Olha. A Cíntia colocou tanto na ordem como ela come arroz. Você sabe como é que a Cíntia come arroz, né? Eu não vou contar para ninguém, não. Corta o arroz. Corta. Ela corta, ela não come, ela corta o arroz, que nem bolo. Pastor. Vocês acharam o 35 também? Não. Não? Eu achei, pastor. 33? Palco. Eu achei 33 e um na dúvida, 34. O pastor, Qual é a dúvida, Cíntia? Então, mas eu acho que o senhor já havia falado sobre isso. Não sei se quem foi que perguntou sobre a segunda pesca, né? Lá em João 21, de 1 a 11. Isso, mas isso. ele já havia ressuscitado, né? Ok, assim, é verdade. a cura de Malco, né, pastor? Que o senhor já tinha falado. Isso, Eu coloquei isso, esse. a orelha de Malco. Não é? Então, alguns consideram, né, estes dois como sendo, né, milagres, ainda que após a ressurreição, como é o caso da pesca, né? Então, basicamente, são 33, né? Alguns estudiosos colocam 35. Aí colocam a orelha, né, de Malco, e também a pesca maravilhosa, né, porque ele ainda, né, estava ali com os discípulos, foi logo depois da ressurreição, e na verdade ele fala um pouco diferente, porque ele usa ali, leva apenas 7 discípulos, tal, né? Enfim, alguns estudiosos colocariam 35, então é 33 ou 35, né? Muitos colocam 35 milagres específicos, né? Dos milagres de Jesus, né? O Evangelho de João, ele vai falar apenas de 7, né? João separa 7 milagres desses 35, vou dizer assim, para ressaltar, né? Então, enfim, vamos deixar aí com 33 ou 35. Eu vou escanear o que eu tenho registrado e vou colocar no grupo da igreja, aí vocês dão uma conferida, tá bom? O que vocês fizeram com o que eu tenho relatado, né? É que alguns deles apenas consta em um evangelho, né? Outros
consta em 4, outros consta em 3 evangelhos, alguns em 2 evangelhos, entendeu? Então, por isso que eu coloquei ali a folha com Mateus, Marcos, Lucas e João. Não sei se vocês também colocaram de acordo com qual livro consta, né? Fizeram assim também? Eu coloquei, pastor. Isso. Sim. Legal. Muito bom. Por exemplo, Alimenta 5.000 está em todos os evangelhos, até no de João. Isto, 5.000 nos 4 evangelhos. Sim. Água transformada em vinho, que é o primeiro. Eu coloquei só João. Exatamente, só consta João. Só João. Só em João né? mesmo. O filho do nobre, do centurião lá de Caná, também é só João. João capítulo 4. Isso. Né? A sogra de Pedro está nos 3, né? Mateus, Marcos e Lucas. Isso, a cura Mateus, do cego de Marcos e nascença. Lucas. A cura do cego de nascença só em João também, 9:1-7, de 1 a 7. É legal. O próprio o enfermo do tanque de Betesda, né, que foi a Dira lembrou, é apenas João capítulo 5. João também, isso. Acho que 4 só no primeira multiplicação, né? Que foi os 4 evangelhos, né? Na minha relação aqui, é somente os 5.000. Só o do 5.000 alimentados. É o único que consta nos 4. Isso. Os outros é 2, 3 ou 1. Isso. Uhum. Muito legal. Então tá jóia. Tá aí a tarefinha feita. Eu vou escanear e vou entregar para vocês. Bom, a gente vai entrar agora no período de oposição. Está na folha de vocês aí, né? É a página, acho que 30 e pouco aí. 35. Não, 34, perdão. Nós vamos entrar, né, nesses últimos períodos da vida de Jesus, aí talvez mais 2 semanas, acho que agora, um pouco hoje, talvez semana que vem, a gente já fecharia, né, essa parte, né, embora tenha algumas tarefinhas que eu queria que vocês fizessem. Vocês conseguiram fazer, a gente vai chegar lá, mas eu queria só perguntar, vocês conseguiram fazer o trabalhinho que eu pedi de Mateus 16? Pelo silêncio. Mateus 16, eu não estou lembrado. Não está nem lembrando. A passagem lá sobre essa pedra está na página... Ai, não fiz. Na página 35 de vocês. Ai, caramba. Caramba, não fiz, não. Não fiz. Não consigo. Eu tentei, mas você olha... Não fiz. Tá, deixa eu ler com vocês, então. A gente vai chegar lá. Deixa eu ler aí a página 34. A gente vai lendo e aí vamos ver, a gente chega lá nessa parte de vocês aí, né? Nós estamos chegando, então, especialmente perto da última semana, que é o que eu vou entregar para vocês hoje à noite, né? Que nós falamos, a gente vai olhar um pouquinho mais para a última semana. Tá? O que aconteceu a cada dia, tá bom? É mais um conhecimento geral de tudo o que aconteceu na segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta, tal, e os episódios, né? Aquilo que os evangelhos falam para nós identificarmos e localizarmos, né? Quando isso aconteceu, especialmente que dia da semana, próximo, né, à crucificação e à ressurreição de Jesus. Agora nós estamos na parte da oposição, que é aquela última, né, aquele último período, né, da vida do Senhor, quando a popularidade começa a diminuir por conta da própria
a mensagem dele, como está aí com vocês, estou lendo aí, né? Com seus discursos sérios, Jesus falava ao povo as coisas que eles não queriam ouvir. Nós conhecemos o texto lá de João 6, né? Que o próprio Pedro fala, né? Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, né? Então, com essa mensagem de Jesus Cristo, né? O povo cada vez percebia que Jesus não era o Messias que eles tanto desejavam, né? Nós conhecemos essa história, nós já falamos sobre isso, né? Essa realidade de que o tipo, entre aspas, de Messias que os judeus aguardavam, desejavam, né? E para eles, Jesus não se enquadrava, né? Então, Jesus vai sofrer fortes oposições de vários aspectos. Aí embaixo tem para vocês o que, não sei se vocês completaram, né? E aí o Senhor permanece, então, 6 meses na Galileia, né? E ele cumpre um ministério mais específico junto aos seus discípulos. Então, nós estamos nesses últimos meses e depois na última semana. Tá? A gente vai dar um panorama geral sobre este aí. Então, foi um período de grandes viagens, né? O Senhor, neste período, nesses últimos meses, antes da semana, né, em que ele, então, é preso, crucificado e ressurreto, ele andou bastante pela própria Galileia, né? Ele foi para a Fenícia. Lembra aquela passagem da cura da mulher Sírio-Fenícia? Né? Foi neste período agora, quando ele viaja bastante por essa região, né? Então, a cura da mulher Sírio-Fenícia, lá de Marcos, capítulo 7. Eles viajam também para Decápolis, né? Que é aquela região de 10 cidades, né? Do lado oeste da Judeia, né? Onde ele cura aquele jovem surdo-mudo, né? Onde ele alimenta 4.000, ele tinha alimentado 5.000 na primeira, que nós falamos agora, os 4 evangelhos, depois ele alimenta 4.000, está lá em Marcos capítulo 8, e depois ele vai para a região de Cesareia, né? Onde Pedro faz a confissão que nós conhecemos, né? O Espírito revela a Pedro, Deus revela a Pedro, e ele então fala aquela expressão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e onde também acontece a transfiguração. É neste último período do ministério de Jesus Cristo, também a transfiguração de Mateus, capítulo 17. E aí, tem algumas oposições que eu coloquei aí, algumas perguntinhas para vocês. Não sei se vocês fizeram. Se não fizeram, vamos fazer juntos agora um pouquinho. Eu acho que dá para a gente conversar um pouco neste momento aqui. Por exemplo, alguém fez aí as causas da oposição? Algum de vocês fez? Eu fiz, mas não sei se está. Não, claro. Igual a irmã Úrsula. Não. Eu fiz, mas não sei se está certo. Não sei. E depois eu fiz assim, depois que eu vi quando a segunda, os principais opositores, aí eu achei que era mais ou menos parecido, né? Muito parecido. Ou tem muita diferença? Não tem mesmo. É mesmo assim para dar uma reforçada. Por exemplo, Mateus capítulo 13, 55 e 56. Vamos abrir lá. Diz assim:
Bom, deixa eu ler o 53 para entender. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? O que vocês acham? Qual seria a causa da oposição? Eu coloquei que eles conheciam a família de Jesus, né? Isto, era uma origem humilde, né? Então, como é que pode o filho do carpinteiro fazer essas coisas? Né? Para eles não tinha sentido. Legal, eles conheciam a família, né? De José e Maria, né? Então, a própria origem deles, para os fariseus, para todas as pessoas, era um obstáculo, né? Era uma oposição para eles, né? Então, este acontecimento gerou, né, este tipo de oposição, porque eles achavam que esta origem dele não poderia apontar para a divindade dele também, né? Mateus capítulo 11, voltem um pouquinho aí. 20 e 24. Especialmente aí, ele vai condenar mais Cafarnaum, né? Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo não haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo, né? Então, um outro acontecimento aí de oposição, né? A própria a terra onde Jesus, né? A região onde ele mais operou milagres, né? Foi um lugar que acabou não confiando, não acreditando, não exercendo fé na pessoa de Jesus Cristo. Então, ele condena severamente a Cafarnaum pela sua incredulidade. Então, a despeito de todos os milagres, né, que o Senhor fez, Cafarnaum foi uma região onde o Senhor Jesus dedicou bastante tempo, né, a região dele, aí tirando a parte de Nazaré, mas Cafarnaum, onde ele esteve bastante tempo, apesar de todos os milagres, houve uma incredulidade. Então, ele sofreu muita oposição no lugar onde muitos milagres haviam sido feitos. Mateus capítulo 12, logo em seguida, eu não vou ler toda a passagem, mas fala do fato, né, dos discípulos estarem colhendo espigas, comendo as espigas de milho, né? Então, qual era a grande acusação dos fariseus, dos saduceus contra a pessoa de Jesus, né? Ele, segundo eles, ele violava o sábado. E é interessante, eu não sei se vocês perceberam isso nas leituras que vocês fizeram, o Senhor, ele geralmente, ele curava no dia de sábado, né, para mostrar que o Senhor, Jesus, é Senhor
do sábado, né? Então, deem uma olhadinha, né? Como vocês vão lendo, vão percebendo de que em muitas ocasiões, em muitos momentos, Jesus curava no dia de sábado, né? É interessante isso, né? O Senhor mostrar para eles, né? E por implicação para nós também, né? De que muitas vezes a nossa religiosidade, né? É um obstáculo para aquilo que só o Senhor pode fazer. Como a Jandira colocou lá atrás, né? A questão muitas vezes de nós não buscarmos, né? Mais ao Senhor diante de tudo que está acontecendo. Então, acho que é uma implicação bem jóia para nós, né? Perceber essa realidade de que muitas vezes a nossa religiosidade, o nosso tradicionalismo, né? Pode ser um obstáculo, né? Para nós confiarmos no Senhor e de verdade crermos no que só Ele pode fazer. E por último aí, Mateus capítulo 12, 10 e 12, essa própria passagem aí também, né? Mostra o quê? Qual era a oposição, qual é o acontecimento aqui, né? A própria interpretação que Jesus dava aos ritos dos discípulos, dos fariseus, né? Eles perguntavam: é lícito curar no sábado? Né? Então o Senhor fala, para mostrar, né, essa realidade, ele vai, né, e diz logo: é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse o homem: estende tua mão, estendeu, e ela ficou sã como a outra, né? Então o Senhor interpreta corretamente toda essa parte ritual, né, dos fariseus na época, mostrando o seu poder e a sua soberania. Então, por conta dessas questões todas, né, por conta de interpretar de maneira diferente, vou dizer assim, né, os ritos dos judeus, né, por conta de, segundo os judeus, ele violar o sábado, né, por conta dele condenar, né, cidades aonde o próprio Senhor havia feito tantas coisas, tantos milagres, e a origem humilde dele, né, mostrando a humanidade dele, né, tudo isso foi motivo de oposição para o ministério de Jesus, tanto da parte dos judeus, tanto da parte de todo o sinédrio, tudo que nós conhecemos, como também a parte do povo, né, de que não acreditou, né, não creu no Senhor, naquilo que ele dizia, afirmava a respeito de si mesmo e daquilo que ele fazia. E no caso aqui, este momento é da própria mensagem dele, né, de que o povo, né, todas as pessoas, não era a figura de Jesus não configurava para os judeus o Messias que eles tanto esperavam, né? Aí depois eu coloquei aqui aquilo que o Marcos compartilhou, né? Os principais opositores, né? Os escribas, fariseus e saduceus. Então, em Mateus 15, né, do que eles acusavam de Jesus? Eles acusavam que Jesus não cumpria, né, as tradições dos judeus, né? Então, o Senhor interpreta de maneira correta, né? Mas ele é acusado: você não segue as nossas tradições, né? Você não segue a linha, né, dessa questão, por exemplo, de sábado e coisas parecidas, né, de que é o segundo quadrado aí, Mateus capítulo 12, do que eles acusavam Jesus. Nós já falamos lá em cima, né? Eles acusavam Jesus, os discípulos, de colherem, né, espigas no sábado, não pode comer. Mas é interessante que a palavra de Deus, né, se você olhar lá para trás, né, Deuteronômio vai dizer que você poderia colher para saciar a fome,
né? Então, a própria lei fala que você poderia fazer, né? Mas eles acusavam de maneira, claro, totalmente favorável a eles, aquilo que Jesus e os discípulos estavam fazendo. E Mateus capítulo 21 e capítulo 22, que vai preparar para 23, que é a acusação de Jesus para os fariseus, né? Nesses dois capítulos, eles acusavam Jesus de não dar resposta. Senhor não respondia às perguntas que eles faziam ao Senhor, né? Então, o próprio silêncio de Jesus, em alguns momentos, para estes, era um fator de oposição, tá? E aí nós entramos, então, naquilo que eu coloco para você na página 35, que é este momento especial da revelação a partir da pessoa de Pedro, aquela famosa confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí eu deixei para vocês aí um pequeno trabalhinho, na verdade, né? Essa foi uma declaração de Jesus para Pedro, mas essa declaração tem dado margem para outras interpretações, né? Especialmente por parte da Igreja Católica Romana, né? Eles se baseiam para estabelecimento do papado e todo o poder que advém dessa realidade. Então, a minha perguntinha aí para nós, né, tem um quadradinho aí. Portanto, para que nós possamos saber exatamente o que Jesus disse para Pedro, eu pedi para vocês fazerem uma interpretação deste texto, né? O que Jesus quis dizer, né? Como é que você vê esta passagem? Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês, só para daquilo que vocês já talvez tenham estudado, e aí este eu vou entregar impresso, porque eu vou entregar para vocês todos, né, um resumo, né, de algumas opiniões a respeito desta passagem que eu acho importante você ter guardado, né, para, em algum momento, fazer uso disso aí. Mas deixa eu ler com vocês a passagem. Vamos lá para Mateus, capítulo 16. E vou ler do 13 ao 20. O nosso texto é o 18 e o 19. Mas eu vou ler para nós entendermos. Mateus, capítulo 16. Vou ler do 13 ao 20. Estamos juntos? Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Agora o 18 e 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. E aí? Alguém se atreve a comentar, a compartilhar o que você entende deste texto? O que Jesus disse, né? A opinião ou a interpretação dos católicos romanos em relação ao papado
está certo ou não, se não por quê? Como é que você contra-argumenta esta passagem? Alguém se atreve? Bom, eu vou falar que a questão da tradução, né, pelo menos na tradução no português, né, quando Jesus fala tu és Simão Jonas, Bar Jonas e tudo mais, e ele fala assim, sobre esta pedra, ele está falando de Pedro, quem ele é, o que tinha sido revelado a ele, e ele fala assim, sobre esta pedra, falando de si mesmo, né, e eu edificaria a minha igreja. Ele é a pedra angular, Jesus está falando. Então, a questão aqui do próprio português, né? Não é essa pedra, não é sobre você, é sobre mim, é sobre... Agora, tem também aquela questão da afirmação, né? Também levada à afirmação, que Cristo, né? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. É sobre esta palavra. Essas duas coisas que eu entendo aqui, sobre a palavra de Pedro, que é o próprio Cristo. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. É sobre esta palavra que eu edificarei a minha igreja, quer dizer, sobre mim mesmo, que sou o Cristo, né? Agora, com relação às chaves dos céus e tudo mais, eu entendo que é porque Pedro seria... Jesus já estava falando aqui da liderança de Pedro na igreja em Jerusalém, né? A igreja primitiva, a liderança dele ali naquele momento. Ok. Legal, muito bom. Eu acho que o Edu ia falar, né? Alguém ia falar aí. Queria ouvir um pouco mais de vocês. Né? Alguém pensa diferente ou quer acrescentar alguma coisa? A palavra que Pedro usa, né? A pedra e Pedro é a mesma, é palavra diferente? Alguém já algum dia estudou a respeito ou não? Não. Pelo que a Jandira falou, eu ia falar quase o que ela falou, né? Mas não no sentido da pedra, a Jandira falou, a pedra seria a pedra angular, que seria Jesus. A pedra no sentido seria Pedro mesmo, que ia edificar a igreja do Senhor. O Senhor ia dar poder a ele para estar falando, e a igreja do Senhor, através de Pedro, ia se levantar de uma tal forma que nem a morte, nem nada ia contra ele, entendeu? Ou compliquei? Deixa eu entender um pouquinho o que você colocou. Na verdade, a Bíblia fala, né? Paulo fala aos Efésios, né? Que sobre a doutrina dos apóstolos, né? A igreja estaria firmada. Ninguém pode lançar outro fundamento que não seja Jesus Cristo. E, claro, e sobre a doutrina dos apóstolos, a igreja estaria sendo edificada, né? Paulo coloca isso em Efésios capítulo 2, né? Mas a grande luta, né? Talvez a palavra não seja luta, né? Mas o grande desafio para nós, né? É interpretar isso corretamente, né? Para que não fique essa ideia, né? A Jandira colocou duas questões, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra. Aí a grande questão é o que Jesus quer dizer sobre esta pedra. Ele Sim. faz um jogo de palavras, né? Esta pedra, segundo a Dira falou, e é uma das interpretações, né? Esta pedra é a revelação, né? Que Pedro havia sido instrumento, né?
Então, sobre esta revelação, sobre esta definição que ele colocou lá em cima, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? A igreja será edificada sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Né? Esta é uma ideia, né? É uma das interpretações. A palavra, né, que o Senhor coloca para Pedro, né, é uma palavra masculina. A palavra que ele usa para pedra é uma palavra feminina, né? E não é a palavra normal para pedra ou pedrinha, né? Que existia uma outra palavra, se ele quisesse dizer sobre esta pedra, tipo assim, pegar uma pedra na mão, entende? Como se você pegasse o objeto na mão, sobre esta pedra, né? Ele teria usado uma outra palavrinha também, tá? Mas é um texto que merece nosso estudo, né? Para que eu tenha um norte, tá? Eu não vou, tipo assim, não vou dar a resposta, né, ou pelo menos a tudo hoje, até porque nosso horário está quase terminando, mas eu queria que vocês estudassem um pouco mais, tá? E eu vou entregar impresso um material que tem pelo menos aí, né, umas 3 ou 4, até mais, né, explicações a respeito deste texto. Tá? São pelo menos umas 5 ou 6 páginas que eu vou entregar para vocês, para que vocês possam comparar com aquilo que vocês estão estudando e ter o material guardado. Tá? Nós sabemos, né, por aquilo que a própria Bíblia diz em outras passagens, né, de que o Senhor estaria dizendo exatamente sobre a revelação dele. Mas eu estava lendo um material sobre isso, tem um autor que ele coloca assim: muito do que nós estudamos, a gente estuda, né, a gente já vai para o texto com uma pressuposição. A gente vai para o texto já com a pressuposição que Jesus não disse para Pedro, né, aquilo que a Igreja Católica Romana defende. A gente já vai para o texto quase que para combater, né, aquilo que a Igreja Católica Romana defende, né? Mas é importante a gente ir para o texto assim, quase que como uma tábula rasa, né? Que às vezes, né, eu diria sempre, né, é quase que impossível, né, de nós irmos para o texto com uma página branca, uma tábula rasa. Isto é, eu quero entender o que Jesus quis dizer, né? Sem querer já combater alguma coisa por achar que aquilo que estão interpretando é errado, né? É um pouco difícil para a gente quando a gente observa alguns textos mais complicados para nós. Mas é importante, né? Este é o nosso ambiente, né, de estudo, né, para termos convicções daquilo que nós entendemos ser a verdade para defender a nossa fé, né? Então, por isso que eu deixei isso aí, para que você possa desenvolver o estudo, né, e aí saber, né, aonde se localiza as outras passagens, né, e poder defender aquilo que nós entendemos que é a melhor interpretação hermenêutica, né, e exegética deste texto especificamente, tá bom? Então, como eu falei, tá? Eu só quis ouvir um pouquinho vocês porque o trabalho está aí. Eu queria que vocês fizessem, assim como eu queria que vocês fizessem o de baixo. Pelo jeito, acho que vocês nem chegaram no de baixo, né? Ou chegaram? Alguém chegou? Pastor, na transfiguração? Pastor, só uma coisa sobre da pedra. Essa pedra não é o fundamento. Ele fala sobre fundamento, né? A pedra do angular, que é o fundamento, é Jesus, é ele. Né? Essa pedra. Então,
É o fundamento. Esta pedra, ele está falando para Pedro ou ele está falando para a revelação? Então, eu acho que ele está falando para a revelação, que é ele, né? Que pedra é o fundamento. Ele está falando de fundamento. Exatamente, né? Assim, sendo bem simples para nós, né? Se o Senhor quisesse dizer que era de Pedro, ele poderia dizer alguma coisa assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Se ele quisesse dizer a Pedro, ele usaria a expressão e sobre ti. Sim. Não é verdade? Tá? Então, talvez a mais clássica, vou dizer assim, ou a mais simples, seria interpretar assim, né? Tu és Pedro e sobre você eu vou edificar a minha igreja. Ele não fala isso, mas ele faz um jogo de palavras que merece o nosso estudo. Por que Jesus usa esse tipo de expressão, né? E aí vale o outro lado, né? Ele poderia também ter dito assim, né? Também te digo que tu és Pedro, né? Tu és Petros, né? E sobre essa revelação que Deus lhe deu, será o fundamento da minha igreja. Por que Jesus não falou assim? Enfim, são perguntas que eu tenho que fazer para mim mesmo, para eu estudar o texto, né? E, claro, fazer uma ligação com outras passagens para entender o que Jesus está dizendo aqui, tá? Mas é legal, eu gosto demais dessas questões de estudar e fazer a comparação, claro, com outras passagens para definir o que nós cremos, né? Definir qual é a nossa convicção a respeito, por exemplo, desta passagem, né, para contra-argumentar, né, com, por exemplo, com os católicos romanos que defendem, né, a própria questão do papado. O versículo 19, né, dar-te-ei as chaves do reino. Esse dar-te-ei é para quem? Para quem Jesus deu? Para Pedro. E que chaves do reino são esses? São essas? Eu tenho que responder isso. Fala aí. A Rosa sabe. Ela sabe, ela é teóloga, ela sabe. Diga, Rosa, fale. Assim que ia falar? É isso? Pode falar, Dira. Dira. Não, só achei interessante aqui também, né, que quem deu o nome de pedra para Pedro, né? Bem lembrado. O nome dele era Cefas, né? E aí, de hoje em diante, será chamado Pedro, né? Que significa rocha. E também essa questão, quando Pedro, né, em 1 de Pedro 2, ele fala, né, que Jesus é a pedra. Pedro vai falar que Jesus é a pedra, mas também ele vai falar que nós somos pedras vivas, edificadas, né? Então a igreja outro texto que ele usa pedra e pedra, né, Dira? E aí, assim, e Deus deu à igreja, né, autoridade, assim, né, a gente está aqui, a gente é corpo de Cristo, né? Tem algo muito importante aí, mas tem que estudar, igual o senhor falou, agora é estudar, né? Então, pense um pouco no 19, né? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra, aí tem, vocês vão pegar, é bom pegar mais que uma versão. O que ligares na terra será ligado ou terá sido. Será é futuro. Terá sido é futuro do pretérito. São interpretações diferentes.
Mas eu estou jogando a perguntinha no ventilador aí, né? As obras, ele está falando, ele deu as chaves para Pedro. Perdão, Marcos, pode falar. As obras que Pedro fez também, né? Depois no ministério, né? Ele passava só a sombra dele já curava. Então, o que foi ligado no céu, né? É o que é a autoridade de Pedro, né? Exatamente, né? Pedro foi autoridade no início da igreja, né? Nós sabemos disso, né? A própria revelação para ele aqui, depois a revelação para Pedro também lá em Atos, na questão da missão aos gentios, né? Naquela passagem de Cornélio, lá da visão que ele teve. Então, tem algumas coisas que a palavra do Senhor nos ensina a respeito dessa questão de autoridade que o Senhor deu a Pedro, né? Mas essa questão de o que ele liga, né? O que ligares na terra será ligado. Então, ele tem esse poder, né, de ligar ou desligar alguma coisa. O que Jesus quis dizer? Eu acho que do versículo 19, especialmente, nós temos que dedicar um pouco mais de tempo para entender o que Jesus quis dizer. E aí, olhando com outras passagens, né, como eu coloquei aqui, os textos paralelos nos outros evangelhos, outras cartas, para entender o que Jesus quis dizer. Né? Ele tem poder de ligar alguma coisa? Ele tem poder de ligar ou desligar? O que Jesus quis dizer? É importante para você e eu saber, né, para a nossa apologética, né? A nossa defesa da fé. Então, deixa eu deixar aí essa tarefinha para vocês, por favor, estudem um pouco mais, né, este texto e estudem também a parte de baixo aí, que é só um exercício da transfiguração. E tem algumas perguntinhas aí, algumas não, duas, né? Este episódio foi chamado por um teólogo, Schaeffer, de uma pré-estreia do reino vindouro na Terra. Você concorda com essa definição? Sim ou não, e por quê? Quais são os elementos da transfiguração que nós podemos identificar com o reino vindouro do Senhor Jesus Cristo? Então, aí é um exercício de olhar para esta passagem da transfiguração e fazer uma análise com aquilo que a Bíblia fala do reino de Deus que virá. Existe algum elemento semelhante que você possa olhar para este episódio? Então, nós estamos aí no finalzinho do ministério de Jesus, tá bom? E este episódio de Mateus 17 tem, acho que, algumas coisas que a gente pode aprender quanto ao reino vindouro, tá bom? Então, é um desafio maior, que é de Mateus 16, e outro é um exercício com algumas coisas que nós conhecemos a respeito do reino de Deus que virá, e eu queria que vocês fizessem este exercício. Tá bom? E aí nós fechamos hoje. À noite, tá bom? Deixa eu só explicar para vocês, rapidinho. À noite, eu vou entregar o restante da apostila, aí você fecha a sua apostila, são 42 páginas, tá bom? E aí eu entrego o restante à noite, aí você está com a apostila completinha. Se algum dentre nós aqui não tiver a apostila completa, me fala qual ou quais as páginas que está faltando para que eu possa entregar, e aí você tem a apostila completa, tá bom? O que eu vou entregar hoje à noite tem algumas tarefinhas, né, para a continuidade das outras semanas, até nós fecharmos, tá bom, este tema e começarmos um novo, tá bom? Mas à noite eu entrego, já está prontinha, totalmente impressa, e eu entrego no culto. Tá ok? Mas, por favor, dediquem tempo para fazer os exercícios que nela estão colocados para vocês. Tá bom?
bem, queridos, é isso. Tá joia? Até a noite, se Deus assim nos permitir, estaremos juntos para cultuar ao Senhor hoje à noite na igreja. Tá joia? Beijo no coração de todos vocês. Bom macarrão. Até a noite, se Deus assim nos permitir. Beijos. Bom dia.